Seja bem-vindo a este canal, que bom ter a tua presença. Saiba sempre que aqui você pode contar com conteúdos de espiritualidade e com conteúdos voltados também para este aprofundamento através da vida dos santos. Por isso, chegou a primeira vez, se inscreva e participe conosco. Vamos para o santo de hoje. O santo de hoje se chama José. Ele nasceu em 1803, no dia 17 de agosto, numa região francesa. Ali ele já tinha os seus primeiros sinais e desejos para com a vida religiosa, por isso começou a acompanhar e mais tarde vai entrar no seminário. Vai desenvolver os seus primeiros estudos, aquilo que é os primeiros aspectos da vida intelectual. Mais tarde ele passa para um outro seminário que é de missões estrangeiras em Paris, ou seja, um seminário ali missionário com esse desejo. No dia 4 de abril de 1829, ele é ordenado sacerdote e dali parte para uma missão já numa colônia francesa que hoje temos em um lugar que nós conhecemos como Vietnã. Bom, ali já começa as suas primeiras atividades, ele vai ficar responsável por um grupo de cristãos. Esses cristãos se dividiram ali em 25 aldeias, como se fosse 25 comunidades, então ele passava ali celebrando, realizando as confissões, acolhendo aquele povo que nascia ali. Se calculava por volta de 7.000 cristãos que estavam naquela realidade. Houve depois um decreto de perseguição aos cristãos em 1833 e ele precisou migrar para Conchinchina, esse nome que muitas vezes a gente usa aqui como um certo ditado pouco popular, né? Então ele foi para Conchinchina, ou seja, um lugar bem afastado, longe, ali ele precisou se esconder. Eles ficaram na floresta, muitas vezes alimentando só com aquilo que a floresta fornecia, então uma alimentação extremamente precária e realmente com a necessidade de que eles se desempenhassem muito para conseguirem a alimentação. Mas mesmo ali naquela realidade, eles foram descobertos pelo aquele grupo que estava com revolta também ao atual governo. Esse grupo pegou eles, levaram ele como prisioneiro junto com outras pessoas, com vários outros cristãos, e ali eles acabaram entrando em conflito, né, com aqueles que estavam no governo. O que queria então esse líder revoltoso, né, que fez a revolta? Queria que os cristãos se aderissem a esta revolta para que pudessem fazer uma força maior, ter uma força maior contra o atual governo. Só que isso ele não permitiu, ele não deu este aval para que os cristãos pudessem se unir nesta revolta. Então houve muitos atritos ali, mas acabou que esses revoltados acabaram sendo vencidos e eles, por estarem com eles, acabaram sendo levados como alguém que estava apoiando a revolta, sem eles terem apoiado. E aí começa um pouco mais a confusão. Queriam que agora eles passassem, os cristãos, a renunciar à fé, passassem mesmo a realmente acreditarem naqueles valores que o atual governo estava então pregando. E aí se seguiram inúmeros interrogatórios, né? Como eu disse, queriam que sobretudo renunciassem à fé, pisassem sobre a cruz para falar que realmente não queriam mais Cristo. Mas isso nenhum deles fizeram. Houve realmente problemas aí. Tentaram fazer uma persuasão deles colocando fogo, fazendo muitas torturas com fogo, mas mesmo assim eles não voltaram atrás, mas estavam cada vez mais decididos em poder continuar e professarem sua fé. Então, no dia 30 de novembro de 1835, né, às 5 horas da manhã, tem-se um convite, né, para os moradores de toda ali a região para assistirem às torturas, né? Entre eles estava justamente o José, que ali sofreria de terríveis torturas para mais uma vez renunciar à fé. As torturas foram aumentando, chegaram realmente a mutilar eles, né, fazendo realmente golpes, e assim ele veio a falecer diante dessas torturas de mutilação. Porque se não bastasse isso, né, fizeram a cabeça dele a prêmio como um exemplo, depois pegaram o corpo que estava esquartejado, jogaram ao mar, então se perdeu as relíquias deste santo. Enfim, ele foi até o último instante professando a sua fé, para que possamos hoje também, e a igreja do Vietnã, outro vídeo de outro santo estava falando sobre essa realidade, a igreja do Vietnã que cresceu em meio a muitos mártires e a muitos santos. Pedimos a ele também a intercessão para que
possamos ser fiéis àquilo que Deus nos chama, não olhando para trás, mas nos sujeitando à graça de Deus que vai nos conduzindo, mesmo aos caminhos que às vezes nós não entendemos. Assim, ele foi beatificado no dia 27 de maio de 1900, foi feita essa beatificação pelo Papa Leão XIII e depois ele foi canonizado por João Paulo II no dia 19 de junho de 1988, também lá no Vaticano. Pedimos, como eu disse, essa intercessão, esta graça a este grande santo. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te espero amanhã para mais um testemunho dos santos.